Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. A Era do Reino é a Era da Palavra. Na Era do Reino, Deus usa a palavra para introduzir uma nova era, para alterar os meios de sua obra e para fazer a obra para toda a era. Este é o princípio pelo qual Deus opera na Era da Palavra. Ele se tornou carne para falar de diferentes perspectivas, capacitando o homem a ver realmente a Deus, que é a palavra que se manifesta em carne, e sua sabedoria e suas maravilhas. Tal obra é feita para melhor atingir os objetivos de conquistar o homem, aperfeiçoar o homem e eliminar o homem. Este é o verdadeiro significado de usar a palavra para operar na Era da Palavra. Através da palavra, o homem conhece a obra de Deus, o caráter de Deus, a essência do homem e aquilo em que o homem deve entrar. Através da palavra, toda a obra que Deus deseja fazer na Era da Palavra é realizada. Através da palavra, o homem é revelado, eliminado e provado. O homem viu a palavra, ouviu a palavra e tornou-se ciente da existência da palavra. Como resultado, o homem acredita na existência de Deus. Acredita na onipotência e na sabedoria de Deus, bem como no coração de amor que Deus tem para com o homem e em seu desejo de salvar o homem. Embora o vocábulo palavra seja simples e comum, a palavra da boca de Deus que se tornou carne estremece o universo inteiro. Sua palavra transforma o coração do homem, as noções e o velho caráter do homem e a antiga aparência de todo o mundo. Através dos tempos, somente o Deus de hoje tem agido de tal maneira, e só Ele fala e salva o homem dessa maneira. Desde então, os homens vivem sob a orientação da palavra, pastoreados e supridos pela palavra. Vivem no mundo da palavra, vivem dentro das maldições e das bênçãos da palavra de Deus, e ainda mais, vivem sob o juízo e o castigo da palavra. Estas palavras e esta obra são todas em prol da salvação do homem, alcançando a vontade de Deus e alterando a aparência original do mundo da velha criação. Deus criou o mundo com a palavra, conduz os homens em todo o universo com a palavra, conquista e os salva com a palavra. Finalmente, Ele usará a palavra para pôr fim ao mundo inteiro de outrora. Só então o plano de gestão é totalmente cumprido. Ao longo da Era do Reino, Deus usa a palavra para fazer a sua obra e alcançar os resultados de sua obra. Ele não opera maravilhas ou milagres. Ele apenas faz sua obra por meio da palavra. Por causa da palavra, o homem é alimentado e suprido. Por causa da palavra, o homem ganha conhecimento e experiência verdadeira. O homem na Era da Palavra realmente recebeu bênçãos excepcionais. O homem não sofre dor da carne e simplesmente desfruta do suprimento abundante da palavra de Deus, sem precisar buscar ou peregrinar, e tranquilamente vê a aparência de Deus, o ouve falar pessoalmente, recebe sua oferta e o vê fazer pessoalmente a sua obra. O homem em eras passadas era incapaz de desfrutar de tais coisas, e estas são bênçãos que ele jamais poderia receber. Deus está determinado a completar o homem. Qualquer que seja a perspectiva da qual ele fala, é tudo para aperfeiçoar essas pessoas. As palavras proferidas a partir da perspectiva do Espírito são de difícil compreensão para o homem, e este é incapaz de encontrar um caminho para praticá-las, pois possui capacidade limitada para receber. A obra de Deus alcança efeitos diferentes,
e cada etapa da obra tem seu propósito. Além disso, ele tem que falar a partir de diferentes perspectivas para aperfeiçoar o homem. Se ele declarasse a voz somente a partir da perspectiva do Espírito, esta fase da obra de Deus não poderia ser concluída. Pelo seu tom de voz, você pode ver que ele está determinado a completar este grupo de pessoas. Como alguém que deseja ser aperfeiçoado por Deus, qual é o primeiro passo que você deve dar? Você deve primeiro conhecer a obra de Deus. À medida que novos meios são usados e que a era mudou de uma para outra, o meio pelo qual Deus trabalha também mudou, assim como a forma como Deus fala. Agora, não só os meios de sua obra mudaram, mas também a era. Antigamente tratava-se da era do reino, um estágio de obra para se amar a Deus. Agora trata-se da era do reino milenar, a era da palavra, ou seja, uma era em que Deus usa muitas formas de falar para aperfeiçoar o homem e fala de perspectivas diferentes para suprir o homem. Assim que o tempo passou para a era do reino milenar, Deus começou a usar a palavra para tornar o homem perfeito, permitindo que ele entrasse na realidade da vida e levando-o a trilhar o caminho correto. O homem experimentou tantos passos de sua obra e viu que a obra de Deus não permanece imutável. Pelo contrário, ela está em constante evolução e aprofundamento. Depois de um longo tempo de experiência, a obra se transformou e mudou muitas vezes, mas quaisquer que sejam as mudanças, ela nunca se desvia do objetivo de Deus de operar o ser humano. Mesmo através de 10.000 mudanças, seu propósito original nunca muda e nunca se desvia da verdade ou da vida. Mudanças nos meios pelos quais a obra é feita são apenas uma mudança no formato da obra e na perspectiva de falar, não uma mudança no objetivo central de sua obra. Mudanças no tom de voz e nos meios da obra são feitas para conseguir um efeito. Uma mudança no tom de voz não significa uma mudança no propósito ou no princípio da obra. A essência do homem que crê em Deus é procurar vida. Se você acredita em Deus, mas não procura a vida ou a verdade ou o conhecimento de Deus, então não há nenhuma crença em Deus. É realista que você ainda procura entrar no reino para ser rei? Somente a obtenção do verdadeiro amor a Deus pela procura da vida é a realidade. A busca e a prática da verdade são todas realidade. Experimente as palavras de Deus ao ler suas palavras. Desta forma, você vai entender o conhecimento de Deus através da experiência real. Esta é uma busca verdadeira. Na era do reino milenar, o fato de você ter entrado ou não nesta nova era é determinado pelo fato de você ter entrado para a realidade das palavras de Deus e de suas palavras servem como a realidade de sua vida. A palavra de Deus é dada a conhecer a todos para que no final, todos os homens viverão no mundo da palavra e a palavra de Deus iluminará e esclarecerá o interior de todo homem. Se durante este período de tempo você é apressado e descuidado na leitura da palavra de Deus e não tem interesse em sua palavra, isso mostra que há algo errado com o seu estado. Se você não consegue entrar na era da palavra, então o Espírito Santo não opera em você. Se tiver entrado nesta era, ele fará a sua obra. O que você pode fazer no momento, o início desta era da palavra, para ganhar o operar do Espírito Santo? Nesta época, Deus vai tornar realidade entre vocês que cada homem viva a palavra de Deus e seja capaz de colocar a verdade em prática e ame a Deus com sinceridade. Que todos os homens usem a palavra de Deus como uma fundação e como sua realidade e tenham um coração reverente a Deus.
e que, através da prática da palavra de Deus, o homem possa então governar junto com Deus. É esta obra que Deus vai realizar. Você pode ficar sem ler a palavra de Deus? Existem muitos agora que sentem que não podem passar nenhum ou 2 dias sem ler a palavra de Deus. Eles têm que ler a sua palavra a cada dia, e se o tempo não o permite, ouvir a sua palavra é suficiente. Este é o sentimento que o Espírito Santo dá ao homem e é como ele começa a mover o homem. Isto é, ele governa o homem através de palavras para que o homem possa entrar na realidade da palavra de Deus. Se você sente a escuridão e fica sedento após apenas um dia sem comer e beber da palavra de Deus e acha que isto é inaceitável, isso mostra que você foi tocado pelo Espírito Santo e ele não se afastou de você. Você é, então, alguém que está neste fluir. No entanto, se você não tem nenhuma percepção ou não sente sede depois de 1 ou 2 dias sem comer e beber da palavra de Deus, nem se sente tocado, isso mostra que o Espírito Santo se afastou de você. Isso significa, então, que o estado em seu interior não está correto. Você não entrou na era da palavra e você é alguém que ficou para trás. Deus usa a palavra para governar o homem. Você se sente bem se comer e beber da palavra de Deus, e se não o fizer, você não terá caminho a seguir. A palavra de Deus se torna o alimento do homem e a força que o impulsiona. A Bíblia disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esta é a obra que Deus vai realizar hoje. Ele vai cumprir esta verdade em vocês. Como é que o homem no passado poderia passar muitos dias sem ler a palavra de Deus e continuar a comer e trabalhar? E por que isso não acontece hoje? Nesta era, Deus usa principalmente a palavra para governar tudo. Através da palavra de Deus, o homem é julgado e aperfeiçoado, e então é finalmente levado para o reino. Apenas a palavra de Deus pode suprir a vida do homem, e só a palavra de Deus pode dar ao homem luz e o caminho da prática, particularmente na era do reino. Contanto que você coma e beba diariamente da sua palavra e não deixe a realidade da palavra de Deus, ele poderá torná-lo perfeito. Não se pode ter pressa para alcançar o sucesso na busca pela vida. O crescimento na vida não acontece em apenas um dia ou 2. A obra de Deus é normal e prática e deve passar por um processo necessário. Para o Jesus encarnado, foi preciso um processo de 33 anos e meio para concluir a obra da crucificação, sem mencionar a vida do homem. Também não é uma tarefa fácil produzir um homem normal que manifesta Deus. Isto é particularmente verdade para as pessoas da nação do grande dragão vermelho. Eles são de baixo calibre e precisam de um longo período da palavra e do trabalhar de Deus. Portanto, não tenha pressa para ver os resultados. Você tem que ser proativo no comer e beber das palavras de Deus e se esforçar mais em relação às palavras de Deus. Depois de ler suas palavras, você deve ser capaz de colocá-las em prática na realidade e nas palavras de Deus. Então, você ganhará conhecimento, visão, discernimento e sabedoria. Dessa forma, você vai mudar sem perceber. Se você for capaz de tomar como princípio comer e beber da palavra de Deus, lendo sua palavra, vindo a conhecê-la, vivendo-a e praticando-a, você irá crescer sem perceber. Alguns dizem que são incapazes de colocar a palavra de Deus em prática, mesmo depois de lê-la. Qual é a pressa? Quando chegar a certa estatura, você será capaz de colocar a sua palavra em prática. Uma criança de 4 ou 5 anos diria que é incapaz de apoiar ou honrar seus pais?
Você deve saber agora qual é a sua estatura, colocar em prática o que você pode e não ser aquele que interrompe a gestão de Deus. Basta comer e beber das palavras de Deus e avançar. Tome isso como seu princípio. Não se preocupe ainda sobre se Deus pode completar você. Não se aprofunde nisso ainda. Basta comer e beber das palavras de Deus ao deparar com elas, e certamente Deus será capaz de completar você. No entanto, há um princípio pelo qual você deve comer e beber de sua palavra. Não o faça cegamente. Em vez disso, busque as palavras que você deve passar a conhecer, isto é, aquelas que estão relacionadas à visão. Outro aspecto que você deve procurar é o da prática real, isto é, aquele sobre em que você deve entrar. Um aspecto é sobre o conhecimento e o outro refere-se a entrar. Depois de descobrir ambos, isto é, quando você entender aquilo que deve saber e o que deve praticar, você vai saber como comer e beber da palavra de Deus. Avançar, falar sobre a palavra de Deus, é o princípio pelo qual você fala. Quando vocês se reúnem, deve ter comunhão sobre a palavra de Deus e usá-la como tópico. Falar do que sabem da palavra de Deus, como a colocam em prática e como o Espírito Santo opera. Se você tiver comunhão sobre a palavra de Deus, o Espírito Santo o iluminará. O homem também deve cooperar para que este se torne um mundo da palavra de Deus. Se você não entra nisto, Deus não pode fazer a sua obra. Se você não fala sobre sua palavra, Ele não pode iluminá-lo. Sempre que você estiver livre, fale sobre a palavra de Deus. Não fale à toa. Deixe a sua vida ser preenchida com a palavra de Deus. Então você será um crente devoto. Mesmo que sua comunhão seja superficial, não tem problema. Sem o superficial, não haveria o profundo. Há um processo a que se deve submeter. Através do exercício, você obtém discernimento sobre a iluminação do Espírito Santo em você e sobre como comer e beber efetivamente da palavra de Deus. Após um período de tal exploração, você vai entrar na realidade da palavra de Deus. Somente se você tiver a resolução de cooperar, receberá o operar do Espírito Santo. Há dois aspectos no princípio de comer e beber a palavra de Deus. Um relaciona-se ao conhecimento e o outro ao entrar. Quais palavras você deveria conhecer? Você deve conhecer as palavras relacionadas à visão, isto é, em que era Deus entrou agora, o que Deus deseja alcançar agora, o que é encarnação e assim por diante. Tudo isso está relacionado à visão. Qual é a maneira pela qual o homem deve entrar? Isso se refere às palavras de Deus que o homem deve praticar e entrar. Esses são os dois aspectos de comer e beber da palavra de Deus. A partir de agora, coma e beba da palavra de Deus dessa maneira. Se você tem uma compreensão clara das palavras relativas à visão, não há necessidade de ler mais. De importância primordial é comer e beber mais das palavras sobre participar, por exemplo, como voltar seu coração para Deus, como acalmar seu coração diante de Deus e como renunciar à carne. Isso é o que você deve colocar em prática. Sem saber como comer e beber da palavra de Deus, a verdadeira comunhão não é possível. Uma vez que você saiba como comer e beber da sua palavra e que tenha entendido o que é fundamental, a comunhão se tornará livre. Quaisquer que sejam as questões levantadas, você é capaz de ter comunhão sobre elas e compreender a realidade. Ter comunhão sobre a palavra de Deus sem realidade significa que você é incapaz de compreender o que é fundamental.
E isso mostra que você não sabe como comer e beber da sua palavra. Alguns sentem cansaço ao ler a palavra de Deus. Tal estado não é normal. De fato, o normal é nunca se cansar de ler a palavra de Deus, sempre ter sede dela e sempre achar que a palavra de Deus é boa. É assim que alguém que realmente entrou, come e bebe da palavra de Deus. Quando você sente que a palavra de Deus é verdadeiramente prática e é exatamente aquilo em que o homem deve entrar, quando você sente que a sua palavra é extremamente útil e benéfica para o homem e que ela é o suprimento da vida do homem, este sentimento é dado a você pelo Espírito Santo, por meio do mover do Espírito Santo sobre sua vida. Isso prova que o Espírito Santo está operando em você e Deus não se afastou de você. Vendo que Deus está sempre falando, alguns se cansam de suas palavras e pensam que não tem importância se eles leem ou não suas palavras. Isso não é um estado normal. Seus corações não têm sede de entrar na realidade, e tais homens não têm sede nem dão importância a serem aperfeiçoados. Sempre que você acha que não tem sede da palavra de Deus, isso mostra que seu estado não é normal. No passado, o que determinava o fato de Deus ter ou não se afastado de alguém era o fato de se ter ou não paz interior e prazer. Agora a chave é se você tem sede da palavra de Deus, se a sua palavra é a sua realidade, se você é fiel e se é capaz de fazer o que pode fazer por Deus. Em outras palavras, o homem é julgado pela realidade da palavra de Deus. Deus dirige sua palavra a todas as pessoas. Se você estiver disposto a lê-la, Ele o iluminará, mas se não estiver, Ele não o fará. Deus ilumina aqueles que têm fome e sede de justiça e aqueles que o buscam. Alguns dizem que Deus não os iluminou mesmo depois que leram a sua palavra. Como as palavras foram lidas? Se você lê a palavra dele como vê flores em cavalo e não der importância à realidade, como Deus poderá iluminá-lo? Como alguém que não aprecia a palavra de Deus pode ser aperfeiçoado por ele? Se você não valoriza a palavra de Deus, então você não terá nem verdade nem realidade. Se você valorizar a sua palavra, então você será capaz de praticar a verdade. É então que você terá a realidade. Portanto, você deve comer e beber da palavra de Deus, qualquer que seja a situação. Esteja você ocupado ou não, sendo as circunstâncias adversas ou não, e estando você em provação ou não. Em suma, a palavra de Deus é o fundamento da existência do homem. Ninguém pode se afastar de sua palavra e deve-se dela comer como se fossem as 3 refeições do dia. Poderia ser uma questão tão simples ser aperfeiçoado e ganho por Deus? Quer você entenda ou não no presente, ou quer tenha uma visão da obra de Deus ou não, você deve comer e beber mais da palavra de Deus. Isso é entrar de forma proativa. Depois de ler a palavra de Deus, apresse-se em colocar em prática aquilo em que você pode entrar e reserve por hora o que você não pode. Pode haver muito da palavra de Deus que você não consiga entender no começo, mas depois de 2 ou 3 meses, talvez até 1 ano, você entenderá. Por quê? Isto é porque Deus não pode completar o homem em 1 dia ou 2. Na maioria das vezes, quando lê a palavra dele, você pode não entender no momento. Nesse ponto, pode parecer nada mais que texto. Somente através de um período de experiência, você será capaz de entender. Deus falou muito, então você deve fazer o máximo para comer e beber da sua palavra. Sem perceber, você entenderá, e o Espírito Santo irá iluminar você. Quando o Espírito Santo ilumina o homem, muitas vezes é sem que o homem perceba. Ele ilumina e guia você
quando você tem sede e busca. O princípio pelo qual o Espírito Santo opera está centrado na palavra de Deus que você come e bebe. Todos aqueles que não dão importância à palavra de Deus e que sempre têm outra atitude em relação à sua palavra, uma atitude de descuido e a crença de que não faz diferença se eles leem a sua palavra, são aqueles sem realidade. Nem a atuação do Espírito Santo, nem a iluminação por ele podem ser vistas neles. Tais pessoas estão apenas acompanhando e são fingidas sem qualificações verdadeiras, como o Sr. Nanguo da parábola. Sem a palavra de Deus como sua realidade, você não tem estatura real. Quando chegar a hora de ser provado, você certamente cairá, e então sua verdadeira estatura será revelada. Mas naquele momento, aqueles que regularmente procuram entrar na realidade entenderão o propósito da obra de Deus. Aquele que é dotado de consciência e tem sede de Deus deve tomar medidas práticas para retribuir a Deus por seu amor. Aqueles sem realidade não podem se manter firmes diante de assuntos triviais. Há simplesmente uma diferença entre aqueles que têm e aqueles que não têm uma estatura real. Por que é que ambos comem e bebem da palavra de Deus, mas alguns são capazes de permanecer firmes em uma aprovação, enquanto outros fogem dela? A diferença óbvia é que eles não têm uma estatura real. Eles não têm a palavra de Deus como sua realidade, e sua palavra não criou raízes dentro deles. Assim que são provados, ficam sem saída. Por que então outros podem permanecer firmes a esse respeito? Porque eles têm uma grande visão, ou a palavra de Deus se tornou sua experiência interior e o que eles viram na realidade se tornou o fundamento de sua existência. Então eles são capazes de se manterem firmes nas provações. Isso é estatura real, e isso é vida também. Alguns também podem ler a palavra de Deus, mas depois nunca a colocam em prática ou não a levam a sério. Aqueles que não são sérios não dão importância à prática. Aqueles sem a palavra de Deus como sua realidade são aqueles sem estatura real. Essas pessoas não podem permanecer firmes nas provações. Quando Deus fala, você deve imediatamente receber suas palavras para comer delas. Não importa o quanto você entenda, mantenha o ponto de vista de que você apenas se concentre em comer, vir a conhecer e praticar sua palavra. Isso é algo que você deve fazer. Não se preocupe com o tamanho que sua estatura pode atingir. Simplesmente se concentre em comer de sua palavra. É assim que o homem deve cooperar. Sua vida espiritual é principalmente entrar à realidade onde você come e bebe das palavras de Deus e as coloca em prática. Você não deve se concentrar em mais nada. Os líderes de igrejas devem ser capazes de conduzir todos os irmãos e irmãs a saberem como comer e beber das palavras de Deus. Esta é a responsabilidade de todos os líderes de igrejas. Sejam jovens ou velhos, todos devem considerar a importância de comer e beber das palavras de Deus e manter suas palavras em seus corações. Se você entrar nesta realidade, você terá entrado na era do reino. Hoje em dia, a maioria sente que não pode viver sem comer e beber da palavra de Deus. E seja qual for o momento, sentem que sua palavra é nova. Então o homem começa a se colocar no caminho correto. Deus usa a palavra para trabalhar e suprir o homem. Quando todos ansiarem e tiverem sede da palavra de Deus, entrarão no mundo da sua palavra. Deus falou bastante. De quanto você tem conhecimento? De quanto você entrou? Se um líder de igreja não levou irmãos e irmãs à realidade da palavra de Deus,
ele foi infiel em seu dever e falhou em cumprir suas responsabilidades. Independentemente da profundidade do seu comer e beber, ou do quanto você possa receber, você deve saber como comer e beber da sua palavra. Você deve considerar sua palavra com importância e entender a importância e a necessidade do comer e beber. Deus falou tanto. Se você não come e bebe da sua palavra, nem tenta nem põe em prática a sua palavra, você não pode ser considerado como crente em Deus. Uma vez que você acredita em Deus, você deve comer e beber de sua palavra, experimentar sua palavra e viver sua palavra. Só isso é crença em Deus. Se você diz que acredita em Deus, mas não consegue proferir qualquer uma das suas palavras nem colocá-las em prática, não é considerado como crente em Deus. Isso é buscar pão para satisfazer a fome. Falar apenas de testemunho trivial, questões inúteis e questões superficiais, e não ter sequer a menor porção de realidade, não constitui crença em Deus. Como tal, você não compreendeu o modo correto de crer em Deus. Por que você deve comer e beber mais das palavras de Deus? Considera-se crença se você não come e bebe de suas palavras e só busca ascender ao céu? Qual é o primeiro passo para quem acredita em Deus? Por qual caminho Deus aperfeiçoa o homem? Você pode ser aperfeiçoado sem comer e beber da palavra de Deus? Você pode ser considerado uma pessoa do reino sem a palavra de Deus como sua realidade? O que exatamente é crer em Deus? Os crentes em Deus devem ter bom comportamento externamente, no mínimo, e é de suma importância ter a palavra de Deus. Aconteça o que for, você nunca pode se afastar da sua palavra. Seu conhecimento de Deus e o cumprimento de sua vontade são alcançados por meio de sua palavra. Todas as nações, denominações e setores serão conquistados através da palavra no futuro. Deus falará diretamente, e todas as pessoas terão a palavra de Deus em suas mãos. Através disso, as pessoas serão aperfeiçoadas. A palavra de Deus permeia tudo. As pessoas falam da palavra de Deus e da prática dela de acordo com a palavra de Deus. Embora mantida no interior, ainda é a palavra de Deus. Tanto dentro quanto fora, eles estão mergulhados na palavra de Deus e assim são aperfeiçoados. Aqueles que cumprem a vontade de Deus e são capazes de dar testemunho dele são aqueles que têm a palavra de Deus como realidade. A entrada na Era da Palavra, isto é, a Era do Reino Milenar, é a obra que está sendo completada agora. A partir de agora, pratique a comunhão sobre a palavra de Deus. Somente comendo e bebendo da sua palavra e a experimentando, você poderá exibir a palavra de Deus. Somente através de suas palavras de experiência, os outros podem ser convencidos por você. Se você não tem a palavra de Deus, ninguém será convencido. Todos aqueles usados por Deus são capazes de falar a palavra de Deus. Se você não puder, isso mostra que o Espírito Santo não operou em você e você não foi aperfeiçoado. Essa é a importância da palavra de Deus. Você tem um coração que tem sede da palavra de Deus? Aqueles que têm sede da palavra de Deus têm sede da verdade, e somente esses homens são abençoados por Deus. No futuro, há muito mais palavras que Deus dirá a todas as denominações. Ele primeiro fala e pronuncia sua voz entre vocês e os completa antes de passar a falar e pronunciar sua voz aos gentios e conquistá-los. Através da palavra, todos estarão sincera e totalmente convencidos. Através da palavra de Deus e de suas revelações, o caráter corrompido do homem foi atenuado. Todos têm a aparência do homem,
e o caráter rebelde do homem foi assim também atenuado. A palavra opera no homem com autoridade e conquista o homem dentro da luz de Deus. A obra que Deus fará na presente era, bem como os pontos decisivos de sua obra, podem ser encontrados todos em sua palavra. Se você não ler a palavra dele, não entenderá nada. Através do seu próprio comer e beber da sua palavra, da comunhão com irmãos e irmãs e de suas experiências reais, o seu conhecimento da palavra de Deus se tornará abrangente. Só assim você pode realmente vivê-la na realidade.